Paz do Senhor Jesus, pastor missionário Leandro Ramos aqui, servo do Deus Altíssimo, para gravar mais uma série de vídeos para nosso humilde canal. Passamos uns meses sem gravar, devido neste ano de 2026, 13 de abril, aprove Deus, permissão do Senhor, a nossa saudosa esposa, missionária Eugenie, partiu para a glória. É isso aí. Mas ficou o legado, e este legado deixado por ela é muito forte, de uma mulher de oração, e muitas pessoas, apesar das suas fraquezas, das suas limitações, se colocam na terra como coluna e baluarte da verdade, representantes de Deus, homens e mulheres de oração, que apregou o evangelho, que fazem missões. Aleluia! E os legisladores da terra, os homens falhos, os fariseus, vão nos julgar. E Deus vai nos justificar. Aleluia! Glória a Deus! Um trecho do livro de Charles Spurgeon. Aleluia! Glória a Deus! Na verdade, perdão, não vou nem corrigir. É um livro de John MacArthur, grande teólogo americano, com vergonha do evangelho, quando a igreja se torna como o cosmo, como o mundo. Eu sempre prego ou ensino sobre o arrependimento, como João Batista fazia no deserto. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque palavra doce, coachiana, palestra, isso aí nós já estamos cheios de lixo desses moldes na internet. Então eu gosto do evangelho verdadeiro, puro e genuíno. E esse é meu estilo. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 5, que eu já li outros capítulos aqui no nosso canal, falam um tema muito polêmico, a loucura de Deus. E Charles Haddon Spurgeon, agora ele, que não foi o autor do livro, mas desse pensamento. Orai sem cessar e pregai a palavra fiel em termos mais claros do que nunca. Tal conduta talvez pareça a alguns uma espécie de ficar parado e nada fazer. Mas a verdade é que isso traz Deus para dentro da batalha. E quando ele vem para vingar-se daqueles que desprezam a sua aliança, muito forte, a vitória vem rápida. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Charles Haddon Spurgeon, o Charles Spurgeon, como nós conhecemos. Falando em Charles Spurgeon, ele tem uma história fantástica. E a sua esposa, Susana, estava doente no leito, mas ela foi uma grande auxiliadora para Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, certa vez, pregou para 10.000 almas em determinado local. E como tem os Sambalates, os Tobias, os perseguidores da igreja, da obra, que quiseram impedir que Neemias fizesse a reconstrução do templo, nos tempos de hoje, isso vai ser praxe, vai ser normal, natural. Às vezes eu vejo homens e mulheres que se dizem de Deus, que apostataram da fé, estão com doutrinas de demônios na mente. Eu converso com todos, porque eu não faço acepção de pessoas, eu não posso, porque Jesus não fez. E eles falam tanta baboseira, e a gente escuta, sabe o que eu faço? Às vezes eu finjo de morto. Porque eu sei que aquela mente está cauterizada, e o apóstolo Paulo vai dizer que uma vez cauterizada é selada com ferro quente. E aí é como se o jumento tivesse, já olhou na rua da sua cidade uma carroça, um homem guiando uma carroça e o jumento com uns papelões assim, ó, do lado direito e do lado esquerdo, só olhando para frente, um animal irracional apanhando de um cara ignorante que está tentando levar o sustento para a sua família. É exatamente disso que o apóstolo Paulo comenta. A Bíblia é fantástica.
Um homem com a mente cauterizada, uma mulher com a mente cauterizada, ela não consegue discernir o reino espiritual. É um homem, uma mulher carnal, que se finge de religioso, se finge de fariseu, mas já apostatou da fé. E como eu consigo identificar, essas pessoas? Existe um dom do Espírito Santo chamado discernimento espiritual. E eu falo sobre esse dom constantemente para a igreja. Que a gente precisa discernir que nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Aleluia! Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Corinto. E eu queria ler uns 2 versículos, aliás, alguns versículos. Aleluia! É a loucura de Deus versus a sabedoria humana. Muito interessante esse livro, muito didático, muito sistemático, essa teologia de John MacArthur. Paulo se opôs à sabedoria humana que residia por detrás da filosofia. Paulo foi ao Areópago, está escrito na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, e começou a debater com os epicureus, com os estoicos, que eram os 2 grupos de filósofos da época. Paulo tinha uma sabedoria que não pode vir nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios, capítulo... Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Aqui tudo é ao vivo, nada é editado. 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver aqui que eu me enrolei aqui com referência. Estava certinho na página. Isso aqui é a segunda carta. Vamos para a primeira. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Está escrito. Glória a Deus, aleluia. Onde está o sábio? Onde está o escriba, doutor da lei? Onde está o questionador deste mundo? Vou continuar lendo. Não é fato que Deus tornou a loucura, Deus tornou louca, a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, aleluia, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o dunamis, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Será que existe mesmo a loucura de Deus? Será que essa passagem com essa palavra fraqueza no original é mesmo a fraqueza de Deus? Aleluia. Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, o Adonai, Deus, o El Elyon, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Paracletos, o Espírito de Elohim, o Espírito Santo. Será que existe fraqueza nisso? Essa é a primeira parte desse vídeo, a loucura de Deus e a sabedoria humana. Nós voltamos já já com a segunda parte em nome de Jesus.